Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre mudanças climáticas. O que é mudança climática e como isso afeta a nossa existência no planeta. Vamos ver juntos? Então vamos conhecer um pouco, sobre mudanças climáticas. Você já parou para pensar em mudanças climáticas? Você já viu falar em onda de calor, onda de frio, ou então está chovendo muito? Tem diversas circunstâncias que você vai perceber, que estão relacionadas, com o aquecimento global, que é outro termo também bastante usado, e tudo isso é um tema atual. Por que é um tema atual? É uma das atualidades, que a gente precisa conhecer mais, estudar mais, porque afeta o nosso planeta, afeta a nossa vida. Então, se você parar para pensar em ciclones, enchentes, secas, às vezes você está vivendo numa região que teve uma onda forte de calor, ou então agora está com falta de chuva, muita seca, ou então veio um ciclone, afetou todo mundo, acabou a energia durante um período, ficou sem internet, ficou muita gente sem ter como passar por algumas ruas por causa das árvores no caminho que caíram, ou até mesmo coisas piores que podem acontecer. Então, sem dúvida, todo esse processo aí, de mudanças climáticas, a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, ver como a gente pode contribuir e como está sendo debatida as grandes questões do meio ambiente no nosso planeta. Existem muitos encontros especiais que trazem isso, discussões sobre o meio ambiente. É interessante que vocês sempre acompanhem, é um tema essencial. Agora é a hora da tirinha. Então, pessoal, aqui mais uma vez uma tirinha do Armandinho a gente tem, Então, como a gente está tratando o tema do aquecimento global, ele está falando aqui, o aquecimento global modifica as correntes atmosféricas. Aí depois a gente tem aqui, isso pode causar tanto ondas de calor quanto de frio. Aí depois, aqui o senso de humor, encontrou o professor na padaria, aí depois tem aqui a resposta, ele estava só com uma blusinha. Então, na verdade, aqui o Armandinho sempre traz pontos de reflexão, essa questão aí quando fala que muda as correntes atmosféricas, onda de frio, onda de calor, é exatamente o que a gente está falando aqui na nossa aula, o excesso, Então, esses excessos, eles vão continuar acontecendo, são prejudiciais para a nossa saúde, são prejudiciais para a nossa vida. A gente precisa parar para pensar, a gente precisa parar para acompanhar esse tema, é um tema essencial. Então, pessoal, vamos voltar aqui a falar da Maria Antenada, ela sabe de todos os temas de atualidades, então agora ela volta a pesquisar um tema essencial, que é o que a gente está falando, aí a mudança climática, Ela sabe bastante sobre esse tema, ela sabe o impacto na vida dela, no impacto da vida das pessoas, Então ela, sem dúvida, acompanha também esse tema, mas ao mesmo tempo, como vocês sabem, já viram nas aulas anteriores, ela está estudando geometria espacial, no seu curso. Vamos ver então agora o que ela está estudando e que problema que ela vai resolver. Vamos ver juntos? Então agora ela está trabalhando com prisma também, que a gente já viu um pouquinho de prisma anteriormente, mas ela está trabalhando com um prisma de base triangular e ela quer calcular a área, Então, para calcular a área de um prisma, pessoal, a gente precisa conhecer as medidas, essenciais, as medidas que são fornecidas, e conhecendo essas medidas principais, como aresta, se você sabe as medidas aí de diferentes arestas, porque nesse caso, se vocês observarem, vocês têm arestas maiores, menores. Então, se você conhece cada medida e depois você abre esse prisma, é como se você estivesse desmontando uma caixa, e você colocasse toda a caixa plana no chão. Se você pega um prisma e desmonta, então você calcula a área de cada parte separadamente e depois faz a soma, Porque aqui a gente está falando de área, A gente não está falando de volume. Na aula anterior que a gente estava fazendo a multiplicação, a gente estava multiplicando ali os lados da base, porque dava a área da base, depois vezes a altura, era porque era volume. Aqui a gente está falando de área, tá certo? Então vamos ver como que a gente vai fazer, A gente vai abrir aí, observem essa imagem, a gente desmontou, Era um prisma de base triangular, a gente desmontou, a gente abriu, Então ficou ali plano, a gente chama isso de planificação. Quando a gente tem a planificação assim de um prisma,
Então você pode observar o que? Tem 3 retângulos principais e tem 2 triângulos, não é isso? Um em cima e um embaixo. Se você calcular a área de cada retângulo e cada triângulo, depois você soma tudo, você acha a área total do prisma, tá certo? Então, lembrando que a área de um retângulo é só fazer, né, um lado vezes o outro, e a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então a gente vai fazer isso agora, ó. Primeiro pegando, ó, primeiro retângulo ali à esquerda, ó, observe, 11 a altura e depois 3 embaixo a base. Você pega ali o comprimento vezes largura, 11 vezes 3, você achou aqui a área do primeiro retângulo ali à esquerda, 11 vezes 3, 33. Vamos então guardar esse valor para depois somar, tá? Achamos o primeiro retângulo, a sua área. Na sequência, ó, o segundo retângulo, que é o que está no meio, ele tem a mesma altura ali, né? No caso, a gente pode chamar de altura, mas também pode chamar de comprimento, né? Depende da perspectiva que você está olhando, tá? Então, mas olhando ali o segundo, que é o que está no meio, ele tem ali a base, né? Que seria 4, que está sendo chamado aqui de largura, o comprimento ali, que seria, no caso, a altura, é 11, tá? Então, 11 vezes 4, a área desse retângulo 44. Então a gente já tem mais uma área para guardar, depois a gente soma, tá certo? Vai guardando os valores e a gente no final soma tudo, né? Para ver a área total. A gente também tem agora, ó, na sequência, o terceiro retângulo, observem. Ali embaixo, se você olhar, né, 5, e se você olhar a altura, 11. Eu estou falando em altura porque eu estou olhando na perspectiva de uma altura, mas eu também posso ter a perspectiva como sendo comprimento e largura, tá? Então ali as medidas são 11 e 5. 11 vezes 5, 55, eu já achei a área do retângulo que está na terceira posição. Fechamos os retângulos, vamos agora para os triângulos, ok? Então vamos lá para os triângulos, ó. A gente tem 2 triângulos aqui, lembrando a fórmula da área do triângulo, né? Que é a base vezes a altura dividido por 2. Ou você pode pensar também como sendo meio vezes base vezes altura, tá? Dá na mesma multiplicar por meio ou dividir por 2, é a mesma coisa, tá? Então, quando você pensa nessa fórmula, você precisa da base e da altura. Se você olhar ali, né? Cada triângulo você tem as medidas que foram dadas, né? Nesse caso que a gente vai fazer primeiro, ó, ele tem ali a base valendo 4 e a altura valendo 3. Então ficou, ó, meio vezes 4 vezes 3. Quando você faz meio vezes 4 vezes 3, ou você pensa, né, em multiplicar tudo em cima, que seria 1 vezes 4, né? 4 vezes 3, 12, aí você faz 12 dividido por 2, 6. Ou você pode também pensar que é só a multiplicação dividido por 2, não fazer multiplicação por meio, né? Pegaria só a base e a altura. Qual que é a base? Base é 4. Qual que é a altura? É 3. 4 vezes 3, 12, faz direto. E 12 dividido por 2, sempre base vezes altura dividido por 2. Você pode pensar nessa perspectiva, ou você pode pensar que você está multiplicando o meio, dá na mesma, no final você vai ter que dividir por 2 também, tá? Então a gente fez aquele triângulo que estava em cima, né, que tinha medidas 4 e 3 ali, base e altura. Se você olhar mais embaixo, agora o outro triângulo, ele tem quais medidas? 4 e 3 também, né? Então a gente teve aqui uma repetição, né, das medidas, porque as bases são iguais, né? 4 e 3 de novo. Então a gente precisa aí, a gente tem na verdade a mesma medida duas vezes, né? Como a gente tem a mesma medida duas vezes e a gente chegou ali no 6, na hora de fazer a soma geral, como são 2 triângulos com a mesma medida 6 de área, tá? A gente está considerando ali no final já como sendo 12, mas você poderia somar separadamente, tá? Não teria problema você colocar ali no final mais 6 e mais 6, mas observem, ó, a gente está somando ali, ó, a área dos 3 retângulos, né, 33, 44, 55, e esse 12 já representa a área dos 2 triângulos que tinham a mesma área, porque eles tinham as mesmas medidas, os 2 triângulos, 4 e 3, a base e a altura, tá? Então não precisa fazer 2 vezes, a gente fez uma vez aqui o cálculo da área, faz vezes 2, já considero 12, que seria a área dos 2 triângulos que compõem ali as bases do nosso prisma. Então a gente chegou na soma, qual ali, pessoal? 144, né? Então, ó, 33 mais 44 mais 55 mais 12 deu 144. A área da superfície desse prisma equivale a 144 unidades ao quadrado. Por que eu estou falando de unidades ao quadrado? Perdão, unidades ao quadrado. Porque nesse caso, não foi identificado se era centímetro, milímetro, metro, não foi, né, mencionado.
Quando não fala, um recurso que eu posso falar é que são unidades que vão ficar ao quadrado, tá certo? Independente de quais sejam essas unidades originais que não foram mencionadas antes, ok? Então, sempre que for um prisma, você abre, né, desmonta o prisma, vê todas as figuras separadamente, né, no caso aqui retângulos e triângulos, faz a área de cada um e depois soma. Então, aqui a gente fechou o problema, 144 é a medida final da área total aí do nosso prisma. Solta a vinheta de podcast. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um podcast bem interessante falando sobre a sustentabilidade, tá certo? Então, a gente está falando aí sobre mudanças climáticas, a gente falou sobre aquecimento global, os excessos de frio, de calor, né? O que a gente pode estar sofrendo e as consequências que surgem na nossa vida, mas é importante repensar essas questões para que haja uma sustentabilidade ambiental. Vale a pena escutar e conferir na íntegra esse podcast. Qual o tópico da matemática que poderia contribuir para a sustentabilidade ambiental? Vamos pegar aqui uma questão simples, né? Vamos supor, voltando a falar do empreendedor individual, MEI, ele está ali num projeto, né, de negócio, já estruturou, já tem aí, né, a sua seu espaço físico, né? E naquele espaço físico surgiu um problema, né? O letreiro, a fachada ficou encoberto por uma árvore que tem na frente e ficou prejudicando, né, a visibilidade daquele negócio, daquele espaço. E aí o que aconteceu? Surgiu a possibilidade de derrubar a árvore, né? Mas pensando na perspectiva da sustentabilidade ambiental, uma nova possibilidade foi analisada, né? Que nova possibilidade seria essa? Manter a árvore, mas para isso seria necessário um estudo, né? Um estudo da altura, tanto do espaço físico do prédio, como também da altura da árvore. Para fazer essa análise, uma ajuda, né? Seria por meio da trigonometria. Seria possível, por exemplo, né? A gente sabe que medir grandes altitudes não é tão simples como altitudes menores do dia a dia, que a gente pega uma trena, né, e consegue fazer a medição tranquilamente. Então, nesse caso, seria necessário, né, alguma outra técnica. E quando você relembra aí, né, de tópicos da matemática como seno, cosseno e tangente, você também consegue estruturar para resolver problemas de altitudes, seja altitudes de prédios ou de árvores, e aí você poderia estruturar isso para comparar as altitudes com maior precisão e de repente fazer a análise da viabilidade de trocar a fachada, né, onde está o letreiro aí da empresa, de uma maneira que fique mais visível, né? Se você quiser saber mais sobre como fazer, por exemplo, o cálculo da altura da árvore, a gente tem aqui um vídeo no canal, como calcular a altura da árvore, então ajuda da trigonometria e aqui mantendo a sustentabilidade ambiental, porque a preocupação, né, entre derrubar a árvore ou mantê-la, a questão da visibilidade do espaço, mas é possível aí manter, né, se você faz um estudo da altura e a trigonometria pode ajudar, você não vai conseguir somente com uma trena fazer a medição de grandes altitudes. Então, pessoal, tem aí os vídeos para vocês conferirem no Saiba Mais, tá certo? Vejam lá o que está falando, o que está trazendo para vocês de material adicional para que vocês possam compreender a geometria espacial, as fórmulas de área, fórmulas de volumes, para que vocês possam saber a diferença de uma de outra, quando aplicar uma, quando aplicar outra. Então, fica aqui o incentivo para que sempre vocês consultem os vídeos adicionais, ok? Então, pessoal, a frase para vocês pensarem no nosso final da aula diz assim: as mudanças climáticas são consequências das intervenções humanas em nosso planeta. Assim que é essencial que façamos a nossa parte para proteger o meio ambiente. Ótimos estudos a todos!